Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior Televisão. No programa de hoje, nós vamos mostrar como essas naves não perdoam espaço aéreo de nação alguma, como eles sobrevoam a todos os países, né? Sem temor, impunemente, ficam quanto tempo querem, né? E deixam espaço aéreo a hora que querem. Então, muitas vezes as pessoas acham que esses UFOs sobrevoam as nações mais importantes do planeta apenas, né? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Alemanha, ou o Brasil, né? Não, mas eles sobrevoam qualquer nação, né? Qualquer horário, não importa, qualquer dia, não faz diferença para esses seres que nos visitam. E hoje nós vamos estar trazendo casos que ocorreram na República da Estônia, né? A Estônia pertence a um grupo de 3 pequenas repúblicas no Mar Báltico, né? Estônia, Lituânia e Letônia. Eles foram ligados à cortina de ferro, né? Quando o nosso planeta foi dividido em 2 partes, né? O mundo livre, como era dito, né? Ligado aos Estados Unidos, e a cortina de ferro, aquelas nações coligadas à extinta União Soviética. E quando do término, né, do regime comunista, essas 3 repúblicas passaram por uma situação muito difícil. Nações que passaram por sérias dificuldades econômicas, algumas delas ainda passam hoje, mas elas encontraram uma importante fonte de recursos, que é o turismo, porque a Letônia é um país que possui 47% da sua superfície coberta por florestas. E isso atrai muito a atenção, né, de turistas. E ao que parece, não são apenas turistas terrestres, não, de fora também, porque a Estônia possui também uma importante casuística, né, possui casos interessantíssimos, né, para quem gosta de pesquisar, vale a pena dar uma conferida na casuística da Estônia. Mas vamos trazer alguns casos aqui hoje ocorrido nessa República do Báltico. Então, a primeira imagem, nós vamos ver a Estônia, a sua localização e a sua capital, Tallinn, uma cidade muito, muito bonita, né? Parece um filme de época medieval, né? De uma beleza assim, muito grande, muito singela, mas muito bonita, a cidade de Tallinn. E o primeiro caso que nós vamos trazer ocorreu justamente aí, na capital da Estônia. E esse caso ocorreu, né, na noite de setembro de 1984. Para surpresa de todos, a cidade começou a ser tomada por vários focos de incêndio. E quando as pessoas observavam com calma, né, elas viram que aquele fogo não queimava nada. Não havia calor naquelas chamas, era muito estranho aquilo. E elas viram, né, num dos locais onde esses incêndios estavam ocorrendo, um UFO na região, né? Ele sobrevoava a região e automaticamente aquelas estranhas labaredas ocorriam. E um detalhe muito curioso, né? Ocorria também um odor muito forte que as pessoas classificavam como extremamente desagradável. Esse odor forte causava o lacrimejar dos olhos, uma profunda irritação na garganta, muita tosse, né, um incômodo muito grande. E as pessoas começaram a ligar para os diversos quartéis do Corpo de Bombeiros da Estônia. Várias guarnições foram mobilizadas aquela noite e os bombeiros ficaram surpresos, porque eles chegavam até o local, eles vinham às labaredas, né, pegavam seu equipamento, suas mangueiras, ligavam nos caminhões, e quando eles se preparavam para combater o incêndio, eles simplesmente recuavam. Aquelas estranhas labaredas recuavam, né, e depois se extinguiam, sozinhas, sem que eles tivessem a participação alguma. E os bombeiros, investigando, comprovaram aquilo que as pessoas estavam dizendo, que não havia nada queimado, nada era destruído por aquelas chamas. Outras guarnições, né, do Corpo de Bombeiros de Tallinn relatavam a mesma coisa. Eles montavam o equipamento, preparavam as mangueiras, quando eles iam atacar um incêndio, esse simplesmente recuava, fugia. E isso para mim é impossível, né? O fogo simplesmente fugir dos bombeiros, para mim é inédito. Quer dizer, eu nunca vi nada assim, né? E depois de muita perseguição durante a noite toda, né, os bombeiros ficaram profundamente constrangidos com aquela situação. Uma das viaturas que circulava ali nas imediações da capital, ali nos arredores, né, de Tallinn,
ele estava se aproximando de um conjunto de prédios que havia ali e ele viu, né, por trás desse conjunto de prédios uma esfera de enormes dimensões. Essa esfera decolou por trás dos prédios. Eles escreveram essa esfera como tendo mais ou menos 120 metros de diâmetro. Ela era rodeada por centenas de pequenas janelas. Ela emitia uma luz laranja muito forte. Esse objeto começou a subir. Ele não emitia ruído algum, né? E para que nós tenhamos a ideia de quantos seriam 120 metros, é o equivalente a um prédio de 40 andares. Se nós tomarmos por média, né, cada andar com 3 metros de altura, equivaleria a um prédio de 40 andares. Se eu não me engano, um antigo prédio do Banco do Estado de São Paulo teria mais ou menos essa altura. Então, se você quiser fazer uma prova, você chegar ali perto do antigo edifício do Banco do Estado e olhar para cima, você veria o tamanho dessa esfera, a altura do prédio do Banco do Estado de São Paulo. Então, é algo muito grande. Nós pegamos uma aeronave nossa de grandes dimensões, como um Jumbo 747, um Airbus A380, nós vamos ver que eles não passam de uma envergadura de 60 metros, portanto metade do diâmetro dessa imensa esfera que saiu. E o motorista do caminhão do Corpo de Bombeiros, ele tentou se aproximar dessa estranha esfera, ele chegou a acelerar o caminhão até 130 km por hora. Todos os homens que estavam naquele caminhão, naquela noite, observaram aquela esfera e o motorista, né, ele percebeu que ele não conseguia se aproximar, muito pelo contrário, a esfera se afastava com facilidade do caminhão, ele acabou freando e a esfera acabou ganhando altura e desaparecendo no céu. A partir desse momento, né, todo aquele estranho incêndio na cidade de Itália, em diversos pontos da cidade de Itália, desapareceu. Para que a gente tenha uma ideia, áreas com 5 km² foram tomadas por aquelas estranhas chamas que nada queimavam. Mas antes de darmos continuidade a esse caso da Finlândia, nós vamos para o nosso quiz de hoje. Né? Pergunta do nosso quiz de hoje, muito simples. Né? Você prestar atenção, você vai responder tranquilamente. E a questão é a seguinte: quando foi inventada a palavra UFO, de Unidentified Flying Object, ou objeto voador não identificado? Quando foi criada essa frase? 1952, 1949 ou 1947? Pense bem que nós já trouxemos esse caso aqui quando foi dito a palavra UFO, tá ok? Então fica aqui o quiz de hoje, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já retornamos com a continuação desse caso. Até já então. Estamos aqui para o segundo bloco, fenômeno UFO de hoje, falando de casos ufológicos na República da Estônia. Mas antes de darmos continuidade ao caso, nós vamos fazer aquele convite que fazemos toda semana para você. Conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova, e o que elas vão lhe explicar é bem simples. Em troca de uma pequena mensalidade, você vai escolher os valores, né? Você se associa, você vai ter uma série de benefícios como eventos exclusivos, descontos em livros, descontos em eventos, uma série de benefícios, inclusive peças de teatro espíritas, né? Você vai poder, assim, com desconto, se associando, tendo a carteirinha de sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Em troca, essa sua mensalidade vai voltar integralmente para você. Como? Através da melhoria qualitativa e quantitativa aqui da programação da Rede Mundo Maior de televisão e da Rede Boa Nova de rádio. O que nós pretendemos é que você tenha que haja um maior alcance, uma maior abrangência dos sinais de rádio e televisão e uma qualidade ainda maior na programação. Você pode nos ajudar simplesmente se associando. Ou seja, você, né, vai investir em você mesmo através da melhoria da programação. Então conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado e muito também pode te beneficiar. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Bom, vamos continuar aqui. Nós estamos comentando da República de Tallinn, aliás, perdão, da República da Estônia, capital Tallinn. Falamos da correria que foi, né, em setembro de 1984,
onde houve aquele estranho incêndio, né? Aquelas labaredas que nada queimavam, não produziam calor nem nada, e que desapareceram quando uma nave-mãe deixou a região. E como a Estônia era ligada à União Soviética, logicamente o interesse não só de cientistas russos, como de militares também, que foram investigar a região, foram interrogar pessoas, inclusive os bombeiros que participaram daquela caça, a caça às chamas, né, ocorrida naquela noite. Com todos os relatos que foram colhidos, um astrônomo russo, o Dr. Vasilij Troitsky, né, do Observatório de Moscou, fez o seguinte comentário, que somente um veículo extraterrestre de grandes dimensões, uma nave-mãe no caso, poderia provocar aquele tipo de fenômeno. Nada nosso poderia causar algo daquele tipo, que ele não conhecia nada que pudesse causar aquele tipo de chama que não queima, não gera calor. E ele disse mais, ele foi mais longe ainda. Ele disse que naquela noite, né, nossa atenção foi chamada para a realidade de outras civilizações. Ele acreditava que quem estivesse tripulando aquela nave-mãe, né, tinha um forte interesse em despertar a atenção de todos em grande escala, em escala de massa. Foram milhares de testemunhas aquela noite, não foi nenhuma, nem duas ou três, milhares de testemunhas que viram aquela esfera gigantesca, fora as diversas guarnições de bombeiros que perseguiram aquelas chamas estranhas e também viram aquela esfera gigantesca. Quer dizer, muita gente muito bem abalizada, né, gabaritada para que o relato fosse considerado confiável. E ele disse o seguinte, que naquela noite aqueles seres que tripulavam aquele veículo claramente procuraram chamar a nossa atenção para essa realidade, para essa presença que para ele já não havia mais dúvida. É bem curioso, né, esse tipo de afirmação para um astrônomo. Normalmente os astrônomos evitam falar abertamente do assunto, do fenômeno, ou colocá-lo como um extraterrestre. Normalmente é colocado como uma luz não identificada, uma luz de origem desconhecida, mas nunca um veículo extraterrestre. E o Dr. Vasilij Troitsky não teve o temor de colocar a sua verdadeira opinião a respeito do assunto. Então é um caso muito importante que envolveu milhares de testemunhas e muitas muito bem gabaritadas para não deixar dúvida do que foi visto aquela noite na capital da Estônia, Tallinn. Bom, nós vamos aqui para a imagem seguinte. Essa imagem ocorreu na cidade litorânea de Virtsu, né? Um fotógrafo profissional da cidade, de sobrenome Lin, ele viu uma camada de nuvens, né, sobre uma usina eólica. O que é uma usina eólica? São cataventos gigantescos, né, que através do movimento gerado pelo vento são como hélices, né? Elas giram e dentro da instalação elas vão gerar energia elétrica, né? São vários megawatts cada instalação dessa. Nós vemos claramente aqui os postes com as caixas de engrenagem onde estão ligadas às hélices, onde é gerada energia elétrica. A Europa se utiliza muito da energia eólica, né? Nosso planeta precisa muito de fontes renováveis e a energia eólica é o vento, né? Ela está sempre presente, é uma energia barata, limpa, principalmente. Então a Europa se usa bastante. A Alemanha, na Europa, é a nação que mais usa, né, a energia eólica. E o Brasil também precisa aderir, né? Com essa quantidade de vento e sol e litoral que temos, podemos utilizar de energia de marés eólicas e solares aí para resolver muitos dos nossos problemas energéticos. E curiosamente, ele, quando bateu a foto, ele não viu o objeto, ele viu aquela estranha abertura na nuvem. Ele bateu a foto, né, da nuvem, né, que a nuvem chamou a atenção, e quando ele foi revelar, ele viu o objeto. Nós vemos claramente um objeto, né, a luz vindo de cima, incidindo sobre o objeto, clareando, né, um objeto tridimensional. Nós vemos a parte de baixo, a sombra, um objeto sólido, né, e o fotógrafo, o Lin, acredita, né, que ele não percebeu o objeto, porque talvez ele se deslocasse em velocidade. Não sei se seria o caso, porque não há aquela deformação de imagem, né? Quando você tira uma foto de um objeto em altíssima velocidade, passa-se claramente a impressão do movimento do objeto, o que parece não ocorrer aqui, né? Agora, existem casos, né, que a pessoa tira a foto e não vê o objeto. Conheço muitos casos assim. A pessoa só vai perceber isso quando vai revelar a foto, que ela vê o objeto estava ali.
naquele momento. Então eu não sei se o objeto se deslocou em alta velocidade ou ele estava num comprimento de onda diferente que não seria visível aos nossos olhos. A câmera o teria pego, mas não os olhos do fotógrafo. E outro detalhe, talvez esse objeto estivesse ali analisando e monitorando essa usina eólica. Nós sabemos que esses seres têm enorme interesse nos nossos sistemas de geração e distribuição de energia. Usinas hidrelétricas, usinas nucleares, são constantemente visitadas por esses veículos e esses seres. Eles têm um grande interesse nisso. Não sei se eles acompanham a nossa evolução na área, o uso dessas energias, os perigos da energia quando é uma usina nuclear. O fato é que esse objeto sobrevoava essa usina eólica. A foto foi analisada por especialistas da Finlândia e foi julgada como absolutamente autêntica. A outra imagem aqui também é ocorrida em Tallinn, também à noite, com dois rapazes. Eles estavam conversando, observando as estrelas à noite, quando um deles percebeu uma estranha luz que aparentava estar vindo na direção deles. E eles, curiosos, ficaram observando aquilo e realmente viram que a luz realmente se aproximava deles. E eles acharam muito estranho o comportamento da luz, porque, diferente de um avião, ela não tinha luz de navegação nem emitia ruídos. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos com a resposta do quiz e a continuação da observação de UFOs na Estônia. Então voltamos já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, e antes de darmos continuidade ao assunto UFO sobre a República da Estônia, vamos fazer mais um convite aqui para você. Cartão de afinidade das casas André Luiz. Você sabia que, segundo o censo, 14,5% da população brasileira sofre de algum tipo de deficiência? Em muitos casos, essa deficiência é extremamente grave. Às vezes a família não tem nem condição de cuidar. E as casas André Luiz atendem 1.400 deficientes. É um trabalho modelo que é feito ali, com internos, com deficientes que vêm fazer, ainda as famílias conseguem cuidar, fazem o atendimento ambulatorial nas casas André Luiz. Então, você pode nos ajudar a fazer isso ainda melhor. Se você tem cartão de crédito, com bandeira Visa, você pode trocá-lo, fazê-lo um cartão de crédito bandeira Visa ou Casas André Luiz, bandeira Casas André Luiz. Todo movimento que você fizer com esse cartão de crédito vai ser voltado para o atendimento dos internos das casas André Luiz. Você está nos ajudando a fazer cada vez melhor. E eu faço convite. Se você não conhece, você mora aqui em São Paulo, Grande São Paulo, Guarulhos, principalmente, vá conhecer. Ali no Picanço, na Avenida André Luiz, é muito fácil, todos conhecem as casas André Luiz ali, onde há rádio, atrás nós temos os hospitais, são diversos blocos. Não acredite em mim, é o que eu passo para você. Vá lá conferir e veja a beleza do trabalho que é feito lá. E eu posso falar porque eu participo como voluntário em trabalhos envolvendo os internos. É a coisa mais linda, o amor e o carinho que é montado para essas crianças dos 8 aos 80. É uma obra magnífica. Então conheça essa iniciativa. Se você quiser maiores informações para nos ajudar a cuidar melhor desses deficientes, é muito fácil. Você acessa aqui o site que é casasandreluiz.org.br. Você vai receber todas as informações, como você pode fazer isso e nos ajudar a cuidar cada vez melhor desses deficientes. E outra, construir novos ambulatórios para atender mais. Nós queremos atender mais e melhor, não é apenas atender melhor, mais deficientes, ajudar essas crianças tão importantes, que são excepcionais, não deficientes, excepcionais, que estão aqui. Vamos fazer a nossa parte, nos ajude, faça a sua parte também, nos ajudando. É o convite que eu faço. Bom, vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta foi bem fácil, quando teria surgido o termo UFO? As alternativas foram em 1952, 49 ou 1947. Resposta 1947. O termo
Unidentified Flying Object foi criado. Então, se você colocou a alternativa C, você acertou, né? 1947. Vamos dar continuidade ainda à casuística ufológica da República da Estônia. Outro caso aqui, né, ocorreu com dois rapazes que estavam comentando, dizendo um estranho objeto se aproximar a um objeto luminoso, e seu objeto ao sobrevoar os dois amigos ali, eles viram que não se tratava de um avião. Como eles estavam muito perto de casa, um deles correu e pegou uma filmadora para fazer uma série de imagens. Aí foi curioso que o objeto se inclinou, como se quisesse mostrar a verdadeira forma, a sua forma. E eles perceberam que se tratava de um objeto triangular. Esse objeto acabou se afastando até perder de vista, nós vemos a imagem e ela foi analisada e considerada autêntica. A última imagem aqui é muito importante porque foi feita por um astrônomo amador. É importante por quê? Porque os astrônomos têm grande conhecimento do céu. Então é muito difícil eles se confundir, por exemplo, com o planeta Vênus, que é o campeão, né, de ser tratado como um UFO. Planeta Marte também, mas Vênus é o principal. Então o astrônomo conhece a posição, sabe quando é um satélite ou não. E nessa noite, um astrônomo amador, que manteve seu nome em anonimato, ele observou uma estranha luz amarela no céu. Aquilo chamou muito sua atenção, ele viu que não se tratava de um planeta, né, ou de um outro fenômeno qualquer, astronômico, um cometa, né, qualquer coisa, uma estrela cadente, e ele começou a observar o objeto, né, e o objeto se movia lentamente. Ele também pegou uma máquina fotográfica, bateu uma série de fotos daquele objeto, ele viu que não havia luzes como uma aeronave convencional, e o objeto também fez uma manobra curiosa, também ele alterou, né, o ângulo em que ele estava para mostrar que também era um objeto triangular. E a foto aqui também, nós vemos ainda quando ele estava no formato de luz, né, também foi analisada e considerada autêntica. Portanto, nós vimos, né, como a Letônia, né, a Estônia, perdão, é também sobrevoada por objetos voadores não identificados. Quer dizer, nós vimos que qualquer nação, né, não está livre da presença desses objetos nos seus ares. E ali, naquela época, quando se ocorreu, em 84, ainda havia divisão do mundo. Então, normalmente, quando ocorria uma observação numa nação dessa, com certeza aquilo iria parar na mão de russos, tanto cientistas como militares. Qualquer observação que fosse feita nos países membros da cortina de ferro automaticamente seria centralizada ali, assim como no Ocidente é centralizado nos Estados Unidos. Vários países enviam seus relatórios automaticamente, né, para os Estados Unidos, quando não enviam mais coisas, que nem o Brasil, que, né, o ET de Varginha acabou, que parece indo parar lá, né, não só o ET, como a nave também. Né? Então era o que nós tínhamos a dizer hoje. Então fazemos novamente aquele pedido, né? Se você gostou do programa, se você quer fazer uma crítica, uma sugestão de pauta, na medida do possível, se for possível atender a sua sugestão, faremos com o maior prazer. É muito fácil. É fenomenofo@redemundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco para sua crítica, para sua sugestão. É muito importante a sua participação. Você participando, né, a programação da TV sairá sempre cada vez melhor. Então participe aqui conosco. Não tenha medo, não tenha a timidez de não participar. Participe aqui conosco, sempre sugerindo, criticando os programas, que só assim nós melhoramos. Era o que tínhamos a dizer no programa de hoje. Queria desejar uma ótima semana e até semana que vem, né, no nosso próximo encontro aqui no Fenômeno UFO, pela Rede Mundo Maior Televisão. Até lá.